Olá, tudo bem? Eu sou a Maura Goulart, sou analista de Ski Profiler e consultora organizacional na Blip Consultoria. Para dar aí um fechamento para uma série de vídeos que nós fizemos na última semana falando sobre análise de perfil comportamental DISC, eu vou hoje falar um pouco da história dessa metodologia, como que ela surgiu e algumas das aplicações práticas, né, dessa análise comportamental, de que forma isso pode contribuir aí para o desenvolvimento pessoal, profissional e também de times nas organizações. Qualquer empresa, tá? Pequeno, médio, grande porte, pode se valer dessa ferramenta para ajudar o seu time a melhorar suas entregas, a melhorar a comunicação, o clima organizacional e, como indivíduo, também que a gente possa identificar nossos pontos de conflito e aplicar ferramentas e técnicas e buscar o autoconhecimento para ter um desempenho melhor de vida, né? Uma vida mais produtiva, mais positiva, mais feliz. Então, muitos foram os filósofos e pensadores, né, desde Platão, Aristóteles, que buscaram compreender e encontrar algumas definições para o comportamento humano, para o comportamento considerado comum, comportamento observável, tá? Porém, na metade mais ou menos do século XIX, um advogado e doutor em psicologia da Universidade de Harvard, chamado William Marston, entendeu, né, que a sociedade precisava realmente estudar e colocar ali um foco nos pormenores desse comportamento observável. Que é o quê? É o comportamento que a gente apresenta no nosso cotidiano, nas nossas rotinas e relacionamentos diários, tá? Então, Marston escreveu um livro, Emotions of Normal People, ou As Emoções das Pessoas Normais, onde ele aborda com profundidade esse comportamento recorrente. Inclusive, esses estudos foram utilizados no desenvolvimento e criação do teste do polígrafo, que a gente também conhece como detector de mentiras e vê aí muito sendo utilizado, a gente já viu muito em filmes e séries sendo utilizado pela polícia americana. O teste em si do polígrafo, ele tem como principal objetivo, né, identificar as alterações físicas recorrentes da mudança do comportamento natural do ser humano, né? Então, como que a gente reage fisicamente diante de uma determinada situação, tá? A partir dessa teorização do Marston, estudiosos então começaram a desenvolver ferramentas capazes de fazer essa análise comportamental. Hoje, essa ferramenta é bastante utilizada em processos de recrutamento e seleção, né, a fim de identificar pessoas com um perfil adequado para a vaga. Né? É bem bacana, porque eu, quando sou contratada para fazer um recrutamento e seleção, ou para fazer uma análise de time, ou para identificar um perfil de liderança naquele time ali, porque a empresa tá precisando promover um funcionário, quer oportunizar para quem está dentro, né? A gente estabelece uma engenharia de cargo, tá? Onde tem ali um descritivo das atividades, das entregas, das responsabilidades que essa pessoa tem, mas com base na cultura organizacional e no que se espera dessa pessoa que vai ocupar determinado cargo, a gente estabelece ali um radar de competências comportamentais que ela precisa apresentar. Então, qualquer um aqui que esteja assistindo esse vídeo, que já se candidatou a oportunidades de trabalho em plataformas virtuais, provavelmente já teve a oportunidade de responder questionários semelhantes para fazer essa avaliação do perfil comportamental. Tá? O problema é que os recrutadores e as empresas, é óbvio, é uma ferramenta de trabalho dinâmica ali, eles não dão uma devolutiva sobre o teu perfil comportamental, mas você com certeza já aplicou em algum momento, tá? Então, o que a gente faz com essa informação? Eu desenhei a estrutura do cargo, o candidato vai lá, seja ele interno ou externo, tá? Recrutamento interno ou externo, vai aplicar na ferramenta a análise do perfil dele, e aí eu vou confrontar as duas e vou fazer o match. O que é o match, tá? É identificar a aderência daquele candidato àquela engenharia de cargo. Então, quais são os pontos convergentes, quais são os divergentes? Eu, particularmente, no meu trabalho aqui na Blip, a gente trabalha sempre com uma aderência de 70% para mais, tá? Porque eu entendo que quanto mais aderente, quanto mais pontos próximos eu tenho entre o perfil comportamental do meu candidato
com o perfil da engenharia eu tiver, maiores as chances de dar certo, em diversos aspectos, tá? Porque assim, às vezes as pessoas se frustram, né? Eu apliquei para várias vagas, eu mandei centenas de currículos e não tá dando certo. Porque você não tá mandando para a empresa onde existe uma convergência de propósito, de valores e de cultura que se encaixa no seu perfil. Então é muito comum, eu fui procurada recentemente por algumas pessoas com esse tipo de problema, né? Eu tô tentando, não tô conseguindo. E aí a gente identificou o perfil, eu expliquei, né? Pontuei, olha, se você procurar determinado perfil de empresa, suas chances são maiores, porque são empresas que têm um propósito mais alinhado. Então aí também entra bacana de conhecer um pouco antes as empresas para qual você está aplicando uma candidatura. E uma delas conseguiu se recolocar em uma semana. Foi muito rápido. Quando a pessoa entende, né? Tipo assim, o meu perfil provavelmente jamais seria para eu trabalhar full time numa empresa jurídica. Porque eu sou expansiva, eu falo, eu tenho que trabalhar aqui, tá, gente, com um scriptzinho para eu não me perder, né, nos meus assuntos. Porque senão eu acho que eu tô numa roda de conversa e aí vai, né? Então, para evitar constrangimentos, a gente tem um script. Então, não daria certo com uma empresa com esse perfil de trabalho que muitas vezes demanda ali uma concentração muito maior, tem que ser um ambiente mais tranquilo, né? Porque tá lidando com coisas, com questões muito sérias ali no seu ambiente. Então, um perfil como o meu não daria certo. E aí eu aplico, vou lá, e aí eu tenho a experiência que tá exigindo para aquela vaga, tal, eu tenho conhecimento, eu tenho formação, mas eu não tenho um comportamento alinhado àquele tipo de organização, tá? Fora isso, coaches, mentores, psicólogos se usam dessas ferramentas com o objetivo de auxiliar as pessoas no processo de autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal, tá? Pessoas em transição de carreira, líderes que querem melhorar a sua atuação, que querem entender o seu perfil de liderança e pontuar ali questões que podem ser focos de melhoria no seu desempenho. Empresas que estão com um time meio confuso ou uma dificuldade de comunicação podem se valer dessa ferramenta. É muito comum quando uma empresa me contrata para fazer um projeto de consultoria, estruturar processos, as primeiras pessoas para quem eu faço uma avaliação de perfil comportamental são os gestores, os proprietários, tá? Porque a partir dali eu tenho muita informação e a gente começa a trabalhar então num plano de ação para desenvolver aí toda essa galera, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para vocês. Se você não assistiu os nossos vídeos anteriores, onde eu falo sobre cada um dos perfis comportamentais, os 4 fatores DISC, influente, dominante, conforme e estável, vai no nosso IGTV e assiste, curte, comenta, compartilha, faz barulho, porque é uma ferramenta interessantíssima de autoconhecimento e também de melhorar os processos organizacionais, tá? Se você tem um negócio, não importa o tamanho dele, você precisa de uma estrutura mínima para poder crescer, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que você tenha curtido o nosso material. Se ficou alguma dúvida, manda um direct pra gente. E nos vemos aí, quem sabe, na sua avaliação de perfil comportamental. Valeu?